O que a alma vê nos primeiros minutos após a morte? A morte, um dos maiores mistérios da existência humana, um tema que sempre gerou medo, curiosidade e especulações. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano se pergunta: o que acontece quando damos o último suspiro? O corpo para, os batimentos cessam, a respiração se extingue, mas e a alma? Para onde ela vai? O que ela enxerga nos primeiros instantes em que se desprende da matéria? Essa é a pergunta que vamos explorar hoje, com base em relatos espirituais, crenças religiosas, estudos de quase-morte e reflexões filosóficas. Prepare-se para mergulhar em uma jornada obscura, fascinante e ao mesmo tempo perturbadora. De acordo com muitos relatos espirituais e textos religiosos, o instante da morte não é apenas o fim, mas o início de uma nova percepção. O corpo físico, limitado e frágil, se desfaz, mas a consciência, a essência que chamamos de alma, desperta em um novo estado. Muitas tradições descrevem esse momento como um choque. O indivíduo se vê deitado, imóvel, observando seu próprio corpo. Imagine a sensação de olhar para baixo e perceber que aquilo que antes era você agora não passa de uma casca vazia, fria e sem vida. É como acordar de um sonho e descobrir que o pesadelo não é o que você viveu, mas o que ainda está por vir. Relatos de experiências de quase-morte apontam para uma percepção ampliada. Pessoas dizem ter ouvido vozes, sentido uma paz inexplicável ou visto uma luz brilhante que as chamava. Outras, no entanto, descrevem escuridão, confusão e até a sensação de estarem presas em um vazio. A primeira visão da alma, portanto, pode variar conforme o estado espiritual de cada indivíduo. Para alguns, é um momento de alívio. Para outros, um abismo de medo. A Bíblia também traz elementos que ajudam a refletir sobre esse instante. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Isso sugere que a alma retorna ao seu Criador imediatamente após a morte. Mas como é essa experiência? O que ela vê? É a visão de um juiz severo ou o abraço acolhedor de um pai amoroso? Nesse momento, o desligamento do corpo físico parece ser acompanhado de uma clareza impressionante. Muitos que passaram por experiências de quase-morte relatam que, nos primeiros minutos, a alma revive toda a sua vida em flashes rápidos. Cada decisão, cada palavra, cada gesto, tudo se apresenta diante dos olhos da mente em uma velocidade indescritível, como se a própria consciência estivesse sendo confrontada com sua história. É como se, antes de seguir adiante, fosse necessário entender o peso de cada ação. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de revisão da vida, aparece em diversas tradições espirituais. No Espiritismo, por exemplo, acredita-se que ao morrer, a alma se vê diante das consequências de seus atos, experimentando tanto o bem que proporcionou quanto a dor que causou. Em algumas culturas orientais, essa revisão é entendida como o primeiro passo de uma preparação para a reencarnação. Já no cristianismo, pode ser uma antecipação do julgamento divino, mas não podemos esquecer do aspecto emocional. A alma, ao perceber sua condição, pode experimentar sentimentos intensos. Alguns descrevem uma sensação de libertação, como se todo o peso da vida fosse retirado. Outros, ao contrário, falam sobre arrependimento, medo e desespero ao constatar erros não corrigidos. Esse contraste mostra que a visão nos primeiros minutos após a morte não é universal, mas profundamente pessoal. Neste primeiro bloco, começamos a abrir a cortina do mistério. Vimos que a morte não é apenas ausência, mas transformação. Que a alma pode enxergar tanto a si mesma quanto realidades além da compreensão humana. Mas o que acontece depois? O que a alma encontra ao atravessar esse limiar? No próximo bloco, vamos mergulhar nas descrições de luz,
túnel, presenças misteriosas e forças que disputam a alma nesse instante decisivo. Após o primeiro impacto da separação do corpo, muitas descrições convergem para um mesmo ponto: a presença de uma luz. Uma luz intensa, brilhante, mas que não cega. Pelo contrário, é descrita como acolhedora, aquecedora, capaz de transmitir paz e segurança. Para alguns, essa luz parece chamar, atrair, convidar para uma jornada. Para outros, ela é interpretada como a manifestação divina, o encontro com Deus ou com seus anjos. É nesse momento que muitos acreditam que se inicia a verdadeira travessia da alma. No entanto, nem todos veem a luz. Há relatos que falam de escuridão, de um vazio profundo, como se a alma tivesse sido lançada em um espaço sem forma. Esse contraste revela algo perturbador. A experiência pode depender do estado interior de cada pessoa. Aqueles que cultivaram fé, bondade e esperança parecem encontrar a luz com mais facilidade. Já os que viveram de forma endurecida, presos ao ódio, à culpa ou ao apego material, podem vagar na sombra, confusos e perdidos. Um elemento recorrente é a visão de um túnel. A alma sente como se fosse puxada ou conduzida por um caminho estreito e infinito. O túnel é descrito como um corredor que liga a vida terrena a outra dimensão. Alguns dizem ouvir vozes, cânticos ou até os sussurros de pessoas conhecidas que já partiram. Outros relatam encontros com entidades espirituais, algumas benevolentes, outras assustadoras. Essa passagem simboliza a transição. A alma deixa definitivamente o plano físico e se prepara para um novo destino. Nesse ponto, surgem também os relatos de presenças. Muitos afirmam ver familiares falecidos que aparecem para tranquilizar e guiar. Outros descrevem a presença de seres luminosos que não possuem forma definida, mas irradiam compaixão e sabedoria. Há, porém, aqueles que falam sobre figuras sombrias, entidades que parecem querer prender ou desviar a alma do caminho da luz. Esse conflito entre forças boas e más é descrito em várias tradições religiosas como a batalha pela alma humana. No cristianismo, esse momento pode ser interpretado como o encontro com anjos e demônios. Os anjos vêm para guiar e proteger, enquanto as forças malignas tentam arrastar a alma para longe da presença de Deus. Em Mateus 13:49, lemos: "Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos." Esse texto sugere que logo após a morte já existe um processo de separação, um julgamento inicial que define o destino da alma. Outra questão intrigante é a percepção do tempo. Muitos relatam que nos primeiros minutos após a morte não existe mais a noção de segundos, minutos ou horas. Tudo acontece de maneira simultânea. Memórias, sensações, encontros, luzes e sombras. É como se a alma fosse transportada para um estado onde o tempo humano deixa de fazer sentido. Essa quebra da linearidade do tempo reforça a ideia de que o mundo espiritual segue leis completamente diferentes daquelas que conhecemos. Para alguns, esses primeiros minutos são um convite à entrega. A luz chama, mas nem todos estão prontos para aceitá-la. Existem relatos de pessoas que lutam contra a partida, tentando retornar ao corpo, apegadas à vida terrena. Em experiências de quase morte, muitos contam que ouviram a frase "ainda não é a sua hora". Isso sugere que há uma espécie de decisão, um momento em que a alma precisa escolher entre seguir adiante ou retornar. No entanto, quando a partida é definitiva, a alma atravessa o túnel e se vê diante de algo maior. Alguns descrevem jardins, campos iluminados, cidades resplandecentes. Outros falam de tribunais, salas imensas onde são confrontados por seres superiores.
Essa diversidade de visões nos leva a refletir. Seriam metáforas criadas pela mente para compreender o inexplicável ou realidades espirituais que variam conforme a crença e a condição de cada pessoa? Conforme nos aprofundamos, percebemos que esses primeiros minutos são muito mais do que uma transição. Eles são um reflexo da vida que foi vivida, das escolhas que moldaram o espírito, e é aí que a narrativa se torna ainda mais sombria e reveladora. Porque se para alguns a morte é um encontro com a paz, para outros pode ser o início de um tormento sem fim. No próximo bloco, vamos explorar os relatos de almas que, ao invés de encontrarem a luz, se depararam com a escuridão, os gritos e os horrores que a Bíblia e diversas tradições descrevem como prenúncios do inferno. Nem todos os relatos sobre os primeiros minutos após a morte são de paz ou de luz. Há aqueles que descrevem algo completamente oposto. Um mergulho na escuridão, acompanhado de gritos, ecos perturbadores e presenças aterradoras. Para alguns, é como se o mundo espiritual revelasse imediatamente o peso das escolhas feitas em vida. A alma, ao invés de ser acolhida, sente-se julgada, exposta e lançada em um ambiente sombrio. Essa visão, muitas vezes, é interpretada como os primeiros sinais do inferno. Diversas tradições religiosas falam sobre esse lado obscuro da morte. No cristianismo, por exemplo, Jesus menciona em Mateus 25:46: "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Essa passagem sugere que a separação entre luz e trevas acontece logo após o fim da vida terrena. Em Apocalipse 20, também encontramos a descrição de um julgamento final, no qual aqueles que não foram encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo. Embora esse evento seja descrito como futuro, muitos acreditam que a alma já experimenta uma prévia desse destino nos primeiros instantes após a morte. Há relatos de quase morte que reforçam essa visão. Pessoas que estiveram à beira da morte narraram experiências aterrorizantes, sentir-se arrastadas para abismos, ouvir gritos de desespero, sentir o cheiro de enxofre ou perceber figuras grotescas que as cercavam. Um dos aspectos mais assustadores é a sensação de perda total de controle. Ao contrário das experiências luminosas, nessas situações, a alma se sente prisioneira, incapaz de escapar por conta própria. Alguns estudiosos interpretam essas descrições como projeções da mente em estado de colapso, mas para aqueles que as viveram, a experiência foi tão real que alterou completamente sua vida após o retorno. Muitos mudaram de comportamento, buscaram fé, abandonaram vícios e passaram a viver de forma mais consciente, movidos pelo medo do que acreditaram ter visto. O Espiritismo também descreve essa possibilidade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala sobre almas que, ao desencarnarem, permanecem presas ao plano terreno devido a seus apegos ou crimes. Essas almas vagam em sofrimento, presas àquilo que não conseguiram desapegar. O tormento, nesse caso, não é imposto de fora, mas é fruto da própria consciência. Elas revivem repetidamente suas dores, arrependimentos e desejos insatisfeitos. É interessante observar que a escuridão relatada não é apenas ausência de luz, mas uma escuridão viva que oprime e consome. Em alguns testemunhos, a alma sente como se estivesse sendo observada por incontáveis olhos no vazio. Há também quem relate ser puxado para baixo, como se forças invisíveis tentassem aprisionar sua essência. Esses relatos ecoam passagens bíblicas sobre a queda e a perdição, lembrando que o inferno, mais do que um local, pode ser um estado de afastamento absoluto de Deus. Outro aspecto que merece atenção é o arrependimento tardio.
Muitas almas, ao perceberem o que perderam, clamam por uma segunda chance. Mas nesse instante, segundo os relatos, já não há como voltar. A vida terrena foi a oportunidade de escolher entre a luz e as trevas. E o que resta é apenas a consequência dessas escolhas. Essa percepção imediata gera desespero, um sentimento de vazio que nenhum consolo terreno poderia aliviar. Por outro lado, mesmo nos relatos mais sombrios, há menções a uma possibilidade de salvação. Algumas almas dizem ter visto uma pequena luz no fundo da escuridão, um fio de esperança que as guiava de volta. Em algumas experiências de quase morte, as pessoas relatam que no momento em que clamaram por ajuda ou mencionaram o nome de Deus, uma força luminosa surgiu, afastando as trevas. Isso nos leva à reflexão de que, mesmo nos primeiros minutos após a morte, pode haver espaço para a misericórdia. Este bloco mostrou o lado obscuro da travessia, a escuridão, o desespero e a sensação de perda total. Mas será que a morte é apenas um reflexo de nossos pecados e medos? Ou ela pode ser também um reencontro com o amor e a compaixão divina? No próximo bloco, vamos explorar as visões celestiais, os encontros com seres de luz e a promessa de descanso eterno. Para equilibrar o terror das trevas, muitos relatos descrevem experiências de paz e plenitude nos primeiros minutos após a morte. Esses testemunhos falam de paisagens celestiais, cores impossíveis de se ver na terra e melodias que não podem ser descritas em palavras. A alma, ao atravessar o túnel ou ao se desprender do corpo, encontra-se em um lugar de descanso e amor absoluto. Essa experiência é interpretada por muitos como uma amostra do paraíso. No cristianismo, essa visão encontra eco em João 14:2, quando Jesus diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar." Essa promessa sugere que, ao morrer, a alma dos justos é recebida em um ambiente preparado, seguro e cheio de paz. É como se o céu já se abrisse imediatamente, permitindo que o espírito sinta a alegria de estar na presença divina. As descrições variam, mas muitos falam sobre jardins imensos, rios cristalinos e campos iluminados. Outros descrevem encontros com familiares falecidos, que aparecem jovens, saudáveis e cheios de alegria. A sensação mais comum relatada é a de pertencimento. A alma não se sente perdida, mas acolhida em um lar que sempre existiu. É como retornar à origem, ao lugar de onde veio, e reencontrar um amor maior que qualquer amor terreno. Outro ponto recorrente é a presença de seres luminosos. Alguns chamam de anjos, outros de guias espirituais. Eles não precisam falar. Sua simples presença transmite compreensão, segurança e ternura. Em alguns relatos, esses seres conduzem a alma a diferentes lugares, mostrando que a jornada não termina na morte, mas apenas se transforma. Para muitos, esse encontro é descrito como o momento mais sublime da existência. Um aspecto interessante é que esses relatos celestiais muitas vezes são acompanhados de uma sensação de aprendizado. A alma compreende segredos que jamais poderia entender em vida. A lógica humana desaparece e uma nova sabedoria se revela. Alguns descrevem isso como a sensação de finalmente enxergar o quadro completo, de entender o propósito da vida e das dores que enfrentaram. A Bíblia também traz imagens fortes sobre o céu. Em Apocalipse 21, João descreve a Nova Jerusalém como uma cidade resplandecente, adornada como uma noiva. Lá não há choro, nem dor, nem morte. Essa promessa de consolo eterno ecoa nos relatos de quase morte, em que as pessoas afirmam não querer retornar, tamanha a paz e o amor que sentiram. Muitas dizem que apenas voltaram, porque ainda não era a sua hora, mas que se pudessem, teriam ficado.
Curiosamente, algumas descrições do céu também incluem sons e músicas. Relatos falam sobre coros de vozes angelicais, notas musicais que vibram no coração, não nos ouvidos. Essa música transmite não apenas beleza, mas também conhecimento, como se cada melodia fosse uma revelação espiritual. É algo que a linguagem humana não consegue descrever por completo, mas que deixa uma marca eterna em quem vivenciou. Mas o que chama ainda mais atenção é que esses relatos não são exclusivos de uma religião. Pessoas de diferentes culturas e crenças falam sobre experiências semelhantes: luz, paz, seres de compaixão, reencontros e compreensão universal. Isso nos leva a pensar: será que a experiência da alma nos primeiros minutos é uma verdade universal que transcende fronteiras religiosas? Ou será que cada alma vê aquilo que sua fé e cultura lhe ensinaram a esperar? Seja como for, a mensagem central dessas experiências celestiais é clara. A morte não é o fim, mas uma passagem para algo maior. A alma, nos primeiros minutos, já experimenta um vislumbre do destino eterno. E esse destino pode ser um tormento sem fim ou uma alegria indescritível. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais, explorando a ideia do julgamento, da revisão completa da vida e do peso que cada escolha terrena exerce sobre o futuro da alma. Um dos elementos mais fascinantes e aterradores relatados nos primeiros minutos após a morte é o chamado julgamento da alma. Não se trata necessariamente de um tribunal com juízes e advogados, mas de algo muito mais íntimo e avassalador: a revisão da própria vida. É como se cada instante vivido fosse projetado diante da consciência de forma clara, sem desculpas ou justificativas. Cada gesto de amor, cada palavra de ódio, cada decisão certa ou errada é revivida, não apenas do ponto de vista de quem a praticou, mas também de quem sofreu ou recebeu suas consequências. Esse fenômeno é descrito em diferentes tradições. No Espiritismo, é chamado de prova da consciência. No cristianismo, pode ser relacionado ao julgamento descrito em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, a alma não escapa de prestar contas. Já em tradições orientais, esse processo é interpretado como o karma, o peso das ações que moldam a próxima existência. O mais impressionante é que nesse julgamento não há como mentir. A alma se vê como realmente é. O orgulho, que tantas vezes a cegou em vida, cai por terra. As máscaras sociais desaparecem. O que resta é a essência, nua e crua, diante de uma verdade absoluta. Muitos relatos falam sobre a vergonha e o arrependimento que a alma sente nesse momento, como se uma chama interna a consumisse. Para alguns, essa experiência é tão dolorosa que se assemelha ao inferno. Para outros, é libertadora, pois traz compreensão e, em certos casos, perdão. Outro aspecto notável é que a alma não apenas revive suas próprias emoções, mas também sente o que causou nos outros. Se uma palavra feriu alguém, ela sente a dor dessa pessoa. Se uma ação trouxe alegria, a alma também experimenta essa alegria multiplicada. É como se fosse obrigada a encarar o efeito em cadeia de cada escolha feita. Essa empatia forçada revela a interconexão da vida e mostra que nenhuma ação passa despercebida. Mas em meio a esse julgamento, muitos relatam a presença de uma figura de luz. Alguns a identificam como Jesus, outros como anjos, guias espirituais ou até a própria manifestação de Deus. Essa presença não acusa, mas observa. Sua função parece ser a de testemunha e conselheira, não de carrasco. Alguns descrevem que, ao final da revisão, essa entidade pergunta algo simples, mas devastador: o que você fez com o amor que lhe foi dado? Essa questão resume todo o propósito da existência. Essa revisão também pode ser vista como um momento de escolha.
Algumas almas recebem a oportunidade de retornar ao corpo para corrigir erros ou cumprir missões inacabadas. Outras são conduzidas para dimensões diferentes, onde continuam seu aprendizado. Há ainda aquelas que seguem para destinos definitivos, seja a luz eterna ou a escuridão profunda. Tudo depende do peso da vida que levaram. Esse julgamento, embora assustador, tem um propósito transformador. Ele não é apenas punição, mas uma revelação. É nesse momento que a alma entende a importância de cada ato, por menor que parecesse. Uma palavra de bondade, um gesto de generosidade, um perdão concedido podem ter um valor incalculável no mundo espiritual. Da mesma forma, pequenas maldades, descuidos e egoísmos podem gerar dores que ecoam por toda a eternidade. Ao refletir sobre isso, percebemos que a morte não deve ser vista apenas como o fim inevitável, mas como a consequência direta da vida que escolhemos viver. Cada minuto, cada decisão, cada atitude tem um peso que vai além desta existência. A revisão da vida é apenas o espelho que revela aquilo que já estava dentro de nós. No próximo e último bloco, vamos encerrar esta jornada explorando as reflexões finais sobre a morte, a lição que ela traz e a mensagem poderosa que podemos extrair para transformar nossa vida antes que esse momento inevitável chegue. Chegamos ao fim desta jornada sombria e fascinante sobre os primeiros minutos após a morte. Exploramos visões de luz e de trevas, relatos de paz e de desespero, revisões de vida e encontros com seres espirituais. Mas, acima de tudo, vimos que a morte não é apenas um ponto final, mas o reflexo daquilo que vivemos. O que a alma enxerga nos primeiros instantes depende em grande parte das escolhas feitas durante a existência. A morte é o grande igualador. Não importa se fomos ricos ou pobres, poderosos ou insignificantes diante da sociedade. No momento da morte, todos nos despimos de títulos, posses e aparências. O que resta é apenas a essência, aquilo que fomos em verdade, o bem que fizemos, o mal que causamos e o amor que soubemos ou não cultivar. Esse é o espelho que a alma encara logo após deixar o corpo. A Bíblia nos lembra em Gálatas 6:7: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a chave para entender o que acontece após a morte. Não é um castigo arbitrário, mas a colheita natural das sementes que plantamos. Se espalhamos amor, colheremos luz. Se semeamos ódio, enfrentaremos as trevas. Os primeiros minutos após a morte são apenas a revelação dessa verdade. Essa reflexão deve nos levar a um ponto essencial: o valor da vida presente. O futuro da alma não é decidido depois da morte, mas agora, neste exato momento em que estamos vivos. Cada escolha, cada gesto, cada decisão é um tijolo que constrói o destino eterno. A pergunta é: estamos construindo um caminho para a luz ou para a escuridão? A mensagem, portanto, é clara. Não devemos viver com medo da morte, mas com consciência da vida. Devemos cultivar amor, compaixão, bondade e fé, porque são essas virtudes que guiarão a alma no instante decisivo. Quando o corpo se calar, será o eco dessas atitudes que iluminará ou escurecerá o caminho. Não haverá máscaras, desculpas ou fingimentos, apenas a verdade nua daquilo que realmente fomos. O grande mistério da morte não deve nos paralisar, mas nos inspirar. Saber que os primeiros minutos após a partida revelarão nossa essência deve ser motivo para viver de forma mais consciente, mais plena e mais verdadeira. Se a alma vê luz ou trevas, paz ou desespero, isso não depende de sorte, mas daquilo que construímos a cada dia. E aqui está a grande moral desta história: a morte é inevitável, mas o destino da alma é moldado pela vida. Ainda temos tempo, ainda temos a chance de mudar, de amar mais, perdoar mais, ajudar mais.
Porque no final, o que realmente importará não é quanto acumulamos, mas quanto amamos. E quando os olhos se fecharem, que a alma possa enxergar a luz e não a escuridão. O que a alma vê nos primeiros minutos após a morte é o reflexo do que ela plantou na vida. Para uns é luz, paz e reencontro. Para outros é treva, tormento e arrependimento. Mas a mensagem final é esta: ainda estamos vivos. Ainda temos tempo de escrever nosso destino. A morte não é o fim, mas a verdade revelada. Viva de forma que, quando chegar sua hora, sua alma não tema a escuridão, mas corra em direção à luz. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.